vídeo anterior, a gente falou sobre algumas generalidades no tratamento da pessoa usuária de maconha. E a gente falou que dentro disso a gente precisa tratar a pessoa bem, a gente precisa ser compreensivo, a gente precisa ajudar a pessoa a entender o seu próprio comportamento. Uma forma que a gente pode fazer esse mapeamento é simplesmente conversando com a pessoa durante as sessões. A gente recomenda que pelo menos no início do tratamento a gente faça uma frequência maior de sessões, tipo uma vez por semana. Em cima disso, a pessoa vai nos contar quais são as situações que ela percebe que são desencadeantes do uso. Então, muitas vezes as pessoas, principalmente as mais auto-observadoras, elas próprias conseguem relatar. A gente faz uma lista dessas situações, quanto maior, melhor. Quanto mais a gente consegue detalhar, tanto mais a gente consegue ajudar a pessoa. Por vezes, essa lista pode ser melhorada através do que a gente chama de um diário comportamental. A gente pode fazer de duas formas. Uma é a pessoa simplesmente fazendo como um diário convencional, anotando o seu dia e inserindo nessas anotações o quando que ela fumou. Dentro disso, ela pode também detalhar algumas coisas, como por exemplo, se ela teve alguma situação onde ela teve vontade de fumar, mas acabou não fumando, e assim por diante. Isso vai nos fornecer algumas ideias sobre o próprio repertório da pessoa que a gente vai utilizar no tratamento. Ou seja, você passou por uma situação, por exemplo, de briga no trabalho e você sentiu muita vontade de usar. Porém, aí você pensou, não, eu estou fazendo um tratamento, então eu vou fazer um esforço para não usar. E ao invés de você pegar e fazer o seu baseado para fumar, você, por exemplo, sai para dar uma volta ou telefona para conversar com um amigo, ou enfim, usa alguma estratégia que você achar a melhor. Isso é um ponto importante. O terapeuta dificilmente consegue dar uma lista de coisas que a pessoa possa fazer, por exemplo, para não fumar ou para evitar. Isso precisa, como eu disse, ser personalizado. É muito difícil dar isso pronto para a pessoa porque cada pessoa vai ter as suas próprias situações diferentes. Uma forma ainda mais precisa de a gente fazer esse mapeamento é através de uma planilha onde a pessoa anota dentro de determinadas colunas e linhas os mesmos quesitos que eu comentei anteriormente. Ou seja, a gente faz uma coluna onde a gente coloca a hora e o local onde a pessoa estava, uma segunda coluna onde a gente coloca o que a pessoa estava fazendo, uma terceira coluna onde a gente coloca o que a pessoa estava pensando, uma coluna seguinte onde a gente coloca o que a pessoa estava sentindo. Em seguida a gente põe numa escala de 0 a 10, por exemplo, o quanto a pessoa sentiu vontade de usar. Se ela não sentiu vontade, 0. Se ela sentiu uma vontade imensa, 10. Isso é um exemplo, pode ser feito de uma forma um pouco diferente. Em seguida vem a pergunta, você usou? Com a resposta sim ou não. Se você usou, o que você poderia ter feito para não usar? Aí a gente vai estar treinando o repertório da pessoa no sentido, por exemplo, se numa outra situação ela tiver usado, quando teve muita vontade, por exemplo, ela pode anotar coisas que ela fez no passado para não usar. Ou seja, ela está recordando, lembrando coisas que ela mesma já conseguiu fazer e se propondo a aplicar a mesma estratégia no futuro. A coluna seguinte seria, você não usou, portanto, o que você fez para não usar? E aí você vai relatar. Nisso vão entrar estratégias eventualmente novas. Então você teve uma situação onde você estava com amigos, vocês beberam, ficaram com vontade de fumar, você também estava com vontade de fumar no meio de pessoas legais. No entanto, você falou, não, eu não vou fumar. E o que a pessoa fez? Por exemplo, saiu do ambiente, por exemplo, pediu para as outras pessoas não fumarem enquanto estivessem com ela. Sim, isso é possível, muita gente recorre a isso e assim por diante. Ou seja, a pessoa não usou e ela vai anotar para nós que estratégia ela teve para não usar. Pois bem, com esse tipo de mapeamento, a pessoa vem à sessão de atendimento pelo psiquiatra, pelo terapeuta,
e em cima disso nós conversamos. Se você usou, por que dessa vez você usou e não conseguiu resistir? Se você não usou, em outras situações futuras a gente pode fazer a mesma estratégia? Em cima disso, a gente elabora aquilo que será feito na próxima semana, até a sessão seguinte. A tendência quando a pessoa persiste é de cada vez ela ter mais facilidade para usar uma série de estratégias. Da mesma forma, como com todas as drogas, por quanto mais tempo a pessoa fica sem usar, geralmente menor é a vontade. É raro a gente ver pessoas que mesmo depois de longo tempo de não usar ainda sentem muita vontade. Então no começo é mais difícil. Se a pessoa persistir, aos poucos tudo vai se tornando mais fácil. Por isso, o mais importante é as pessoas terem paciência com o tratamento. O paciente, a família e também o profissional jamais pode perder a paciência. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as alternativas no tratamento do problema de maconha. Existem medicações? Quais seriam? Internar, vale a pena internar uma pessoa que tem problemas com maconha?